Top. Top, vamos lá. Vamos esperar a galera entrar e tudo, para a Bora, vou gente, deixar a muda aqui. beleza, para a gente iniciar esse clube de hoje. Eu vou falar para vocês, o clube hoje vai ser topzera demais. Vai ser topzera demais. Por isso que é muito importante estar bem atento, né? Porque às vezes é o seguinte, quando a gente entra em uma ambiência que vai ser criada igual a que vai ser criada, é questão de 1 segundo, de 2 segundos, vem uma chave que você precisa. Então é muito importante a gente estar atento. Vamos só esperar a galera chegando. Já chegou mais uma pessoa aí, o Rômulo. Seja bem-vindo. Pode ir ajustando aí. O Rômulo, Eliel, Vitória. A galera tá Opa, entrando. Tudo bem, Rômulo? Seja bem-vindo aí. bom Seja demais, bom bem-vindo. demais, bom demais. Maravilha. Hoje vai ser um dia. Opa, eu conheci o Rômulo aí, hein? Ô, Rômulo, Conhece o Rômulo bem-vindo. também? Conheço, aí, no meu bairro aqui, hein? Que top, que top. E aí, Rômulo, Opa, fala aí. bem-vindo. Fala, Peba. Bom, Conhece Bem-vindo. mesmo. Esse apelido aí nem eu sabia que você tinha. É é que já... banada, rapaz, que é foda. Olha aí, a Geolimara também entrou. Seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal. Olha aí, a Érica também entrou. Seja bem-vinda, Érica. Tudo bem? Maravilha. Eu vou falar para vocês, hein? Eu vou já começar uma pergunta para quem está aqui. E as outras pessoas forem entrando, eu também quero fazer essa pergunta. A pergunta é: vocês estão preparados para o novo tempo que está chegando? Ó, a Bruna entrando aí também. Beleza. Que massa, que massa. Vocês estão Rapaz, Já se preparados é. para não estiver preparado, nós prepara no caminho, entendeu? 2024, ninguém nos para. Não tem essa. isso aí, isso aí. Eu vou falar para vocês, está chegando um tempo que, de fato, quem estiver preparado ou quem estiver disposto a se preparar vai acessar coisas valiosíssimas. Inclusive, essa ambiência que a gente está tendo aqui, esse clube que nós estamos tendo aqui agora, é uma oportunidade que você tem de começar já a plantar sementes para o seu novo tempo. Porque esse algo novo, esse novo tempo que está vindo, ele vai ser só novo se você estiver com a sua visão aberta para enxergar esse novo. Porque tem muitas pessoas que o novo chega e elas não conseguem enxergar o novo. Sabe por quê? Porque ela fica presa muitas das vezes lá no passado. Ela fica presa nos bloqueios, ela fica presa nas suas limitações, nas limitações que ela mesma colocou na cabeça dela. Então, se você estiver preparado, deixa eu fazer a pergunta aí. É, é muito doido, né? Tem só. Eu sei que a galera não vai querer ficar abrindo câmera, mas esse negócio aqui do clube online, o massa é. Porque tá aparecendo todos vocês aqui, entendeu? O massa é olhar no rosto de cada um para a gente sentir a energia. Mas quem está com a câmera aberta e quem não está com a câmera aberta, deixa eu fazer uma pergunta. Você está preparado para esse algo novo? Sim ou não? Sim. Sim. E aí? Com certeza. Com certeza. Quem mais? Quem mais? Eu também, velho. Tô Sim. brigando aqui na compra. Sim, tamo junto. Ah, Já só é. a Vitória falou sim aí também. Justamente, muito bom. Mas você está também, Bruna? Você está preparada, Bruna, para o novo tempo que está chegando? Sim, ansiosa por esse tempo. Coisas E eu já boas. posso dizer para vocês que é o seguinte, nesse novo tempo, ó o que está escrito na minha camiseta aqui, ó, próximo nível ativado. Esse novo tempo é um próximo nível. E o nome do clube, próximo nível, não é à toa. Por quê? Porque você precisa entender que a nossa vida é feita de ciclos. São ciclos que são feitos. E existem ciclos novos que se iniciam, mas para esse novo se iniciar, tem que encerrar o velho. E nós estamos fazendo um encerramento de um ciclo antigo
para iniciar esse algo novo. Então, vocês que falaram aí, eu estou preparado. Aí eu já vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Se você está preparado, você está disposto ou você está disposta a pagar o preço necessário para acessar esse novo tempo? E o preço, e eu não estou falando nem do preço de dinheiro, a princípio leva, né, muitas das vezes a pessoa que é mais escassa, ela vai pensar no dinheiro, mas não é nem do dinheiro, é de você estar mesmo aberto para buscar novas experiências, se comprometer de fato com você, com o seu novo tempo. Porque a verdade é que se você não se comprometer com você mesmo, não adianta chegar um novo tempo, porque o novo tempo não vai mudar a sua forma de ver você, se você não se vê da forma que Deus já falou que você é. Esse novo tempo, na realidade, é só para você gerar novas habilidades, gerar novas competências e você acessar aquilo que o Criador já colocou dentro de você. Mas a pergunta é, você está disposto, você está disposta a pagar o preço de se comprometer com você mesmo? Se comprometer com o seu chamado, se comprometer com a sua real identidade, se comprometer com aquilo que de fato é o propósito seu aqui na Terra. Mas eu vou falar para você, na minha vida, eu vivi muitos momentos da minha vida que às vezes eu até pensava que eu estava comprometido, mas eu estava na ambiência errada. Olha só quem chegou aí, General do Reino, aí, poderosa. Eu pensava que eu estava comprometido, e eu estava mesmo comprometido comigo mesmo, mas eu estava plantado no lugar errado. Tudo. A Bruna é nem Dória, né? Mas Só entrou. Wandesley, eu acho que é assim que fala, seja bem-vindo. Danilo, olha só, a galera tá entrando aí. Essa galera tá preparada para o novo tempo. Eles falaram aqui, Duda, que eles estão preparados para o novo tempo. Deixa eu perguntar, vou colocar a Duda só para fazer dar uma resposta. Você acha que eles estão preparados, Duda? O que você acha aí? Tem que estar. Tem que estar, né, Mas eu Duda? acredito que se eles estão aqui é porque eles estão em busca de algo. E esse é o primeiro passo, né? Eu lembro que quando eu comecei a minha transformação, meu processo de autoconhecimento, eu fiz intencional estar em lugares assim, em conversas de alto nível, com pessoas que falam aquilo que eu preciso, sabe? E isso é muito bom, porque isso faz a gente crescer. Então, o Clube Próximo Nível, ele é ambiente que faz a gente crescer, né? Como o Oliver falou no grupo ontem, reuniões como essas vai ser escassa, não por nós, mas por pessoas que não querem mais subir de nível e querem ficar onde estão. Então, eu, Duda, particularmente valorizo muito isso aqui. Eu não... Tem pessoas aqui da antiga que acompanhou o nosso processo de QGR, de todo o movimento que a gente fez, foi onde a gente mais cresceu, porque a gente continuou nesse ambiente dessa conversa de alto nível, nessa frequência. Então, isso é muito importante para o nosso crescimento. E eu estou muito feliz de ver todos esses rostinhos aqui. É sinal que as pessoas, de fato, querem ir para o próximo nível, né? O próximo E nível. tá vindo, né, Rafa? A gente fica falando tanto, eu acho que as pessoas nem imaginam o que tá por vir, né? Mas eu só falar algo, toda a minha casa, se vocês, por alguma ventura, teve uma transformação através da minha vida e através da vida da minha família, o que está por vir não vai ser nem o começo, porque a gente nunca viu isso aqui, nunca viveu todos os dias isso, como a gente vai viver agora. Então, a gente vai se entregar mais do que a gente está se entregando. Então, não vai ter como, né, as pessoas não se transformar ainda mais, e a gente mesmo, né? Porque como o Oliver falou da gente ser intencional, a minha real intencionalidade com cada um que está aqui é a energia. É vocês quererem ir para o próximo nível comigo, porque sozinho eu não consigo. Então, Duda, meu interesse com cada um de vocês aqui é que vocês se entregam para que eu possa me entregar e a gente cresça junto. Então, existe um interesse, né? E o meu interesse com vocês é esse, de vocês se entregarem para mim também crescer e a gente, todos nós juntos, né? E é muito louco você falando aí do Clube Próximo Nível. Para mim foi um divisor de água. Desde lá do evento, desde essa conexão que eu tive com vocês, eu posso dizer, eu acredito que quem me conhece conseguiu ver o que aconteceu na minha vida depois que eu comecei a andar com vocês. E eu quero dizer uma coisa para vocês.
é necessário valorizar esses ambientes. É necessário valorizar essas pessoas que estão aqui. Porque quando você realmente valoriza, você dedica mais energia. Dedicando mais energia, quando você faz com maior intensidade, você gera o quê? Uma distorção no tempo. É possível você acelerar e crescer, tipo, 10 anos em um ano, por exemplo. É possível, entendeu? E deixa eu falar com você, Érica. Você já teve, antes de conhecer o clube, antes de conhecer a família do Oliver, você já teve a oportunidade de participar de um ambiente tão poderoso como esse? Tá fechado o seu áudio, abre o áudio aí, por favor. Tá fechado ainda. Tá fechado ainda. Dá um ajeitado aí. Mas um ambiente como, assim, um ambiente como o clube, eu particularmente eu nunca tinha experimentado algo assim, de estar conectado em uma ambiência tão poderosa que gera em nós novas ações, novas decisões, novas ideias. Aí a Érica aí. Na verdade, como que eu conheci a do Oliver? Eu entrei no Piorando e aí você entra aqueles grupos de transbordo, né? Quer dizer, Sim, lançamento, e aí procura o QGR da sua cidade. Aí vai, sim, procura aqui, tá certo, e comecei a frequentar o QGR, né? sim. E aí eu conheci esses dois, Massa. e aí a vida como história, quase 360. Aí você Aham, a sua vida que vira de cabeça para baixo. É uma coisa boa, mas no começo assusta, você tem vontade de botar para trás, retroceder, você não sabe se aham. vai, aí você vai rompendo, né? Você Cada acha dia que o clube ele pode cooperar positivamente na vida das pessoas? muito, 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 muito muito, bom. muito, sem Você tem dúvida. quanto tempo que você já participa assim do clube, dos ambientes de crescimento como clube? Foi desde 2022. Desde 2022. 2022. Se você Comecei. pudesse falar, ô Érica, por exemplo, uma coisa, só uma, que mudou na sua vida depois que você começou a frequentar, que antes de entrar nessa frequência você não tinha ou não achava que tinha capacidade ou não fazia o que tinha que ser feito, o que você falaria, por exemplo? Você romper com medo. Bom, Medo, olha porque só que massa. medo. Porque às Aham. vezes cansa porque você tem medo. Você não sabe nem do que você tem medo. Você sabe que você tem medo. Pelo menos é o meu Sim. caso. Romper com medo. Vai. E pronto. Não deu certo, O medo, vai de novo e e é muito louco, porque o medo, ele é uma brecha que a gente deixa aberta para o devorador vir e fazer uma arruaça dentro da nossa casa, entendeu? para mim Então, quando você começa a romper esse medo, você começa a fechar as brechas e as portas que estavam abertas, você começa a fechar e aí as coisas começam a rodar melhor na sua vida, né? Por isso que é importante você estar em ambientes como esse, ambientes de crescimento que vai ter pessoas que já rompeu aonde você quer romper e elas podem te ensinar o caminho. E elas e, ensinando o caminho, você vai, tipo assim, é igual uma luz, uma rua tá toda escura, e aí vem uma pessoa que ela é uma luz e fala bem assim, vai por ali, ó, tá vendo aquele lugar? E ela mostra, coloca a lanterna lá, entendeu? E fala, pode ir que você não vai cair no buraco não, porque eu tô iluminando para você. Então, o e clube é mais ou menos isso, né? Pode falar. assim, o principal medo, né? Que como eu falei, é muito medo. Era o medo da exposição. Da Isso aí, exposição. da exposição. Isso aí foi E assim. aí tem a ver total com a autoimagem, né? Você entender quem você é e tudo mais. Que massa! Parabéns por decidir participar desse movimento e por se permitir se desenvolver, né? Se desbloquear. Porque não adianta nada. Tem pessoas que muitas das vezes vão entrar dentro de ambientes assim e ao invés dela se abrir para poder fazer as configurações necessárias, ela vai se fechar e vai se afastar. Mas você está de parabéns. Muito bom ter você aqui, viu? E aí, Aparecido, olha só quem está aí, nosso amigo Aparecido. O Aparecido, o Aparecido, olha a Alcinata aí também. Para quem não sabe, o Aparecido é o esposo da Alcinata, né? E aí, Boa Cido, como noite, que tá as coisas? Tudo bem? beleza, Rafael? Tranquilo.
Boa noite para você, boa noite a todos aí que estão na live aí. Vamos para frente, né? Olhar para frente e vamos que vamos, né? E aí, e para você, Benedito, o que é o clube? O que o clube significa para você? Quando fala assim, clube próximo nível, o que vem na cabeça do Aparecido? Rafael, o que vem na minha cabeça é assim, o clube do próximo nível, é aprendizado, crescimento. E você tem uma palavra comigo, e não olhar para trás, e sim olhar para frente, porque é aprendizado que vem, é crescimento que vem. Não importa o que aconteça, mas é crescimento, vencer todas as barreiras. Isso que vem na minha mente. Massa, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ó. Veio uma coisa aqui na minha cabeça para eu te perguntar, e eu vou aproveitar essa oportunidade com você, eu vou te perguntar. Se falasse que você teria que pagar R$ 1.000 para participar do clube, levando em consideração a vida que você tinha antes de entrar no clube e depois que você tomou a decisão de participar do clube, você pagaria R$ 1.000 para participar 4 vezes na semana? Participaria, pagaria, porque não tem preço isso. Porque não tem preço, entendeu? Porque tem muitas vezes você coloca, que nem eu falei essa semana, nós passamos por uma situação essa semana, cara, que foi fácil, entendeu? Foi uma decisão que teve que largar o velho para trás, falar assim, não, tchau para você e olhar para frente, entendeu? Condições tinha? Não tinha. Não. E eu até comentei no grupo, foi o que aconteceu, do celular relacionado quebrou do nada. Cara, passamos o dia inteiro, pode cair até que não conseguir, comprou à vista, entendeu? Top. Então, é colocar, posicionar, entendeu? E aí, ó. Oh, que é isso? Um iPhonezão aí, parece, Que é isso? Mas não, iPhone ainda, mas nós chegamos lá ainda. Com certeza. Ei, pareceu demais o iPhone, gente, demais. Mas parabéns. É realmente quando você toma a decisão, e aí é uma questão muito interessante, né, Aparecido? Que é decisão mais ação. Só decisão e ficar pensando, tipo assim, ah, meu Deus, me ajuda e tudo mais, é uma coisa. E é uma coisa que, tipo assim, Deus não vai. Olha que legal, apareceu uns negócios ali atrás. Que massa. É um negócio novo, né, gente? Para mim é novo aqui também. Mas, assim, quando você toma a decisão mais ação, o resultado vem. Seja resultado negativo ou positivo, é resultado, tá valendo, porque você está fazendo. Agora, aquela pessoa que só fica no movimento, eu vou ver se eu consigo fazer aquilo, vou ver se eu vou participar do clube, se não der esse clube hoje, no próximo eu vou participar. E aí ela nem sabe se no próximo ela vai estar viva, porque o amanhã não existe, existe só o hoje. A gente tem que desfrutar. E é muito massa ver a sua transformação. Parabéns, né, Aparecido. Eu tô trocando seu nome aqui. Mas se fosse para você definir o clube próximo nível em uma palavra, o que você definiria? O que significa em uma palavra só? Você falou aí aprendizado e tal, mas o que você poderia falar? Ter fé em Deus. Fé em Deus. Fé em Deus. E o resto, você sabe que vai acontecer. Muito bom. E tá entrando mais gente aí, ó. A Josi entrou, olha, o Paulo Carbone tá aí junto também. E aí, Alcinata, fala aí também, Alcinata, que você tá aí do lado dele. Tô vendo. Mas para mim, o próximo nível agora, no geral, até fevereiro, é ir lá no São Paulo para descer de paraquedas. Top, ó. Parabéns, muitos bens. Eu vou falar para você, a experiência do paraquedas é uma experiência única. Eu tinha comigo que o seguinte, quando eu vi o vídeo do Oliver saltando, e para mim, eu vi várias vezes, porque era muita energia envolvida. Mesmo eu assistindo, era muita energia envolvida. Mas quando eu saltei, eu vou falar para vocês, meus amigos, é igual a mulher samaritana.
Ela foi lá, ela teve uma conversa com Jesus. Aí depois que ela teve essa conversa com Jesus, ela foi para a cidade, falou, pessoal, tem um homem aí que ele falou toda a minha vida, ele é um profeta enviado por Deus. Ele falou tudo da minha vida. E aí o pessoal falou, interessante, eles acreditaram no que ela falou. Mas quando Jesus foi na cidade e começou a falar com eles, as pessoas foram na mulher samaritana e falaram, o seguinte, eu estava acreditando só de ouvir falar, agora eu acredito porque eu experimentei, eu senti. Imagina só o que aquelas pessoas estavam sentindo quando o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado aqui na Terra, falava com elas. Eu tenho certeza que o coração delas ardia, assim, ó, sabe? De amor, de poder. Era uma energia tão forte e diferente que não tinha outra forma de acontecer do que o coração deles não arder. E quando a mulher samaritana falou, eles não sentiam isso. Então, o que eu posso dizer do salto de paraquedas é isso. A experiência de ouvir falar é uma, mas quando você vai lá e salta, só de falar aqui, ó, a energia vai a mil, gente. Eu venho aqui, eu passei 4 meses, todo avião que passava em cima daqui da minha casa ou da loja onde eu trabalho, eu olhava, eu fechava o olho, e às vezes nem eu fechava o olho, eu via eu lá em cima, naquele avião, olhando para baixo, pronto para saltar. Mas parabéns pela decisão, Alcinato. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Topzera. Olha só quem está aí. Tem a Bruna também. E aí, Bruna, se você pudesse falar em uma palavra o que o clube significa para você, o que você falaria? Se você pudesse, não, creio que você pode, né? Olha só. Boa noite, pessoal. Boa Para noite. mim, significa renovo, Renovo. Que porque massa. de tudo que eu vivi, de tudo que tem se renovado na minha vida, transformado, está sendo extraordinário. Está sendo muito bom mesmo. Experiências, conexões. Nossa, é até difícil de falar. Eu lembro dos primeiros dias lá que estava indo no QGR, até lá da minha vida, o quanto eu falava para Duda, meu sonho é ser mãe, Duda, eu quero ser mãe. Eu sou casada há 12 anos e nunca tomei remédio, nunca engravidei. Uhum. Ai, é difícil. E depois que eu conheci essa família maravilhosa, vocês estão sempre juntas. Deus abençoou, veio o meu Heitor aqui, que completou Glória a um Deus. ano. Nossa, tanta coisa tem mudado na minha vida, tá sempre tão maravilhoso. Eu amo estar com vocês. Às vezes fica um pouco mais difícil de estar indo, de estar assistindo. Igual que eu tô escutando vocês, mas tô dando comida pro Heitor. Top. Tá numa É fase muito... difícil, que ele não quer dormir cedo, não acorda de madrugada, então fica bem corrido. Mas quando eu posso participar, eu tô aqui. Eu vou falar, ó, você tá de muitos bens para você também, porque é o seguinte, muitos teriam essa desculpa para não estar aqui. E você usou o que você pode para participar e está participando. Olha aí, agora até abriu a câmera. Olha aí, o Heitorzão aí. E aí, Heitor, tudo bem? Oi, galera! Eu tô Muito gravando. bem. Olha só, glória a Deus. A gente fica tão feliz. É muito, muito forte isso, porque a gente percebe que para cada um tem um significado e um significado um mais poderoso que o outro, entendeu? Porque tem a ver com cada transformação que cada um recebeu. Mas eu tenho que falar para vocês que a transformação que aconteceu na vida de cada um de vocês foi porque vocês tomaram a decisão também, sabe? Vocês se abriram, né? Vocês se abriram para o que for falado, para o mentor. Quando o mentor ensina, quando o mentor fala, se aquela pessoa que está escutando executar aquilo, aí que vem o resultado. Mas se ela não escutar e ficar ser só um ouvinte, ser só ouvinte vai só acumular conhecimento e não traz transformação. Então, você que está aqui, tanto a Bruna quanto todos vocês que estão aqui, presta muita atenção. Daqui a pouco eu acredito que o Oliver vai entrar e ele vai trazer para vocês coisas novas. Anota, se for possível. Marca no bloco de notas e depois vai para uma ação imediata disso que foi falado. Faça uma ação. Execute
entre em movimento de executar uma tarefa que for passada. Por quê? Porque somente a ação que traz resultado. E aí, se a Bruna está vivendo uma experiência nova, ó, algo que parecia impossível, né, Bruna? Deus fez acontecer através da vida da Maria Eduarda, do Oliver, e também da sua decisão de fazer o que eles falaram. Muito massa. Nossa, eu estou feliz demais de estar participando com vocês aqui Fácil, desse... né? Não, é um desafio, né? Porque a gente fica na zona de conforto e fala, não, eu tenho que sair desse ciclo, eu tenho que quebrar esse ciclo que vem de família. Uhum. Eu estou quebrando e saindo da zona de conforto, mas não é fácil, não. A gente tem que ter perseverança, paciência. Às vezes a gente quer tudo na hora, né? Uhum. Hoje está sendo online. Sim. Camila entrou aí, o áudio está aberto. Mas maravilha, Bruna. Obrigado pela participação. Muitos bens por ter decidido, se permitido viver o novo ciclo, né? Uma nova fase. E vocês estão todos convidados para viver esse novo tempo que está chegando. Eu vou falar para vocês. Se é bom, vai ficar melhor ainda, porque olha só quem chegou aí, gente. Agora eu vou falar para vocês, hein? Eu tenho que fazer uma apresentação especial. E acabou de chegar aqui nessa aula, nesse clube, esse cara aí que para mim é um amigo, um irmão, é meu mentor também, um cara que consegue falar com a alma e com o coração das pessoas. Para mim, ele é nada mais que o maior treinador aqui do estado de Mato Grosso. Jogando baixo, né? Sendo assim, começando baixo, eu falaria até do Brasil, mas com vocês agora eu quero passar a palavra para o nosso amigo Oliver, o cara que tem a palavra mesmo. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo aí também. Ô, louco, depois dessa aqui eu vou testar e correndo, hein? Rapaz, eu sei que tem a chama Shekinah aí também. E aí, tudo bem com vocês ou não? Bom, aí eu tô bom. E aí, galera? Sim. Maravilha, 100%. Tamo na luta. Eu tava acompanhando vocês aqui, realmente, meu olho até encheu de água aqui, vou dar uma limpada aqui para não ficar muito feio e entrar assim, né? Mas eu tava vendo o testemunho de vocês aqui e isso muda muito, sabe? Muda muito. A gente, no começo de tudo isso, eu vi que vocês fizeram um overview aí de muita coisa. A Bruna falou por último aí agora. E naquele começo ali foi algo assim que eu não imaginava, né? A gente só queria aplicar e de certa forma, viver tudo aquilo, né? E vendo vocês hoje aqui, todos vocês, muita pessoa nova também, mas tem pessoas desde o começo aqui, e o quanto que vocês cresceram, né? Isso é muito, muito gratificante para todos vocês, né? Porque quem não parou tá aqui, né? Quem não desistiu tá aqui. E quem desistiu tá perdido pelo caminho. Talvez um dia ele consiga voltar, né? Colocar ele em prioridade e conseguir tudo isso de volta. Hoje eu quero fazer um negócio diferente com vocês, acho que vocês já estão percebendo, né? De cada 10 palavras que a gente fala, 9 a gente fala é chegado um novo tempo. E verdadeiramente chegou esse novo tempo. E eu tô louco para falar para vocês, né? Ainda não pode falar, o povo não deixa falar. Mas eu queria... Peraí que tá... Esse zoom aqui tem hora que, pelo amor de Deus... Voltou. Peraí. Vocês estão me ouvindo aí? Cortou aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Oi. Sim, Tô, normal. Para nós não cortou nenhuma Tá vez. normal, ó. Ah, beleza. Não, para mim mostrou que tinha cortado. Não, beleza. Então, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, vai fazer um pouco mais curto, apesar de já ter quase estourado 1 hora aqui já. E eu quero escutar mais de vocês, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para a gente poder aperfeiçoar ainda mais o clube, né? Eu vi que muitas pessoas falaram, tem pessoas novas,
e mostrar para vocês o poder da ambiência, né? O poder da ambiência, o poder da frequência. Ontem o clube no WhatsApp pegou fogo, né? Só foi uma pessoa falar ali que a gente pegou todo a energia daquilo ali e fizemos acontecer, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Se vocês pudessem definir o clube em uma palavra, o que vocês falariam? Começa com as pessoas antigas primeiro, quem puder falar aí. Ninguém consegue falar? Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Certo. Érica falou isso. Transformação. Transformação. Conhecimento do reino. Renovo. Eu falaria que era renovo. Novo, Camila. Que nem o Rafael perguntou para mim, Oliver, que eu acharia. Eu falei fé em Deus. Por quê? Porque muitas vezes vem espiritual, né? Sempre nós escutamos isso aí, muitas palestras, pessoas falam espiritual, porque as outras coisas vai se acrescentando e a sabedoria também. Sim, entendi. Tem mais alguém? Eu acho que encurtamento de tempo. Você faz em 6 meses, você faz em 6 anos, entendeu? No máximo. Estou dirigindo aqui também, eu vou falar. Entendi. Realmente. Realmente, quando a ambiência é gerada, você consegue acelerar o tempo. Na verdade, você consegue remir o tempo. Tem como fazer isso. Foi uma das épocas que eu mais cresci e coloquei tudo em prática, foi quando eu entrei aqui. A gente já está na 3ª temporada, indo para a 4ª temporada do clube. Então, esse foi o tempo que eu mais consegui encurtar o tempo. Eu peguei ele assim e fiz aqui, ó. Porque a energia das pessoas... Vai derrubar ali. A energia das pessoas é muito forte. Então, o movimento de crescimento, quando você faz isso muito forte, você consegue fazer isso. Mas, logicamente, com as pessoas certas. Porque se você tiver com as pessoas erradas, em vez de se acelerar, você vai atrasar. Você entendeu? Então, agora eu, como idealizador do clube, e vamos dizer, à frente do clube, tudo que ele representa para mim, eu falaria para vocês que o clube, para mim, é a ambiência. O poder da ambiência é uma coisa muito importante, é uma coisa que você consegue fazer muita coisa com ele, com a ambiência certa. Você entendeu? Então, eu vejo que toda quinta é um renovo para todos nós. É uma troca de energia muito forte, onde a gente pode aplicar, a gente pode errar, a gente pode testar, a gente pode se expor, a gente pode fazer tudo aquilo que normalmente na vida real, vamos dizer assim, a gente não fazeria por causa de julgamento. Eu vi que a Érica falou sobre medo da exposição, né? Nesse meu processo, eu fui jogado na exposição, né? Quem me conhece no começo, eu até mandei a nossa primeira foto, eu ficava atrás das câmeras. Eu era o cara que estruturava todo o sistema, mas era o cara que não falava. E aí, só que foi um negócio que tomou muita conta de mim, foi muito mais forte. Quando eu ouvia a pessoa falar, cara, se ela fazer isso aqui, ela muda. Se ela fazer isso aqui, ela muda. Aí começou esse processo de transformação. Porque eu via as pessoas falando, cara, é só apertar esse botão, é só fazer essa coisa. Quando acendeu o painel de LED na cabeça dela, aí eu comecei a entrar nisso. Eu falei, cara, eu não posso sair desses lugares sem eu puder, no mínimo, ajudar as pessoas com aquilo que eu tenho. E aí foi onde eu comecei. O poder da ambiência, de você estar num ambiente de crescimento, fez com que eu potencializasse ainda mais. Você entendeu? Então foi aí onde a gente conseguiu trazer muitas pessoas, conseguiu ajudar muitas pessoas. Não sei se vocês sabem, na verdade vocês sabem disso, né? A primeira pessoa a trazer o desbloqueio para cá foi eu. Eu fui a primeira pessoa que coloquei o desbloqueio. A primeira pessoa que eu desbloqueei, fora a minha esposa, que foi a primeira de todas, foi a Bruna. A Bruna foi a primeira pessoa que... Eu acho que foi o trem mais... Só perde pro da minha esposa, assim, sabe? De surreal que foi. Você lembra disso, Bruna? Quero ver. Como eu lembro, cheguei a arrepiar. Que a hora que você falou, que eu falei, nossa, eu já vou falar. Até essa questão, eu não lembro o nome da pessoa que falou do medo da exposição. Vou te contar um pouquinho, só resumidamente. No dia lá do
do QGR, eu estava me escondendo e ninguém me via sentada na cadeira, porque eu estava morrendo de medo de me expor ao que vão pensar, ao que vão falar, o medo do julgamento. E hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, de me expor, de me abrir. E a partir daquele dia, tudo se mudou. Tudo. E é muito gratificante isso. No dia que eu falei com ela, que a gente tava, era muito louco, eram umas situações assim que eu vivi uns momentos cabulosos nesse dia. E aí eu perguntei para ela, não lembro direito o que a gente falou, e aí eu não tinha visto, eu estava do lado dela. E eu ia desbloquear uma outra pessoa, que era a Mônica, vocês conhecem ela, aquela que é ciclista. Eu ia desbloquear ela, só que ela não teve coragem. E aí a Bruna falou, eu vou. Eu falei, uai, tem uma pessoa aqui, era ela. Tanto que ela estava em language, ela estava tanto querendo que não ser vista, tipo, me tira daqui, ao mesmo tempo a alma estava gritando para ser resolvida. E eu falei, uai. Aí eu olhei, na hora que eu olhei para ela, eu virei os canhão tudo para ela. Aí foi uma coisa linda, assim, sabe? Foi uma das coisas mais surreal que tem. O Apolo. Eita, filho. Espera aí, gente, rapidão. É isso aí, ó. O Oliver só tá resolvendo ali, mas é importante, né? A oportunidade ela chega, às vezes a pessoa está fechada para essa oportunidade, mas se ela se abrir um pouquinho e essa energia dela for captada, ela consegue acessar esse novo tempo, né? Esse algo novo que está na vida, tá ali naquela oportunidade. Então, cada um de vocês que estão aqui dentro, que vocês possam desfrutar cada dia mais dessa ambiência. O Oliver falou que o clube para ele significa ambiência. E eu vou falar para vocês, ultimamente eu tenho andado mais perto ainda do Oliver, e o que vocês conhecem dele não é nem 5% da grandeza que esse cara tem. Não é bajulação, não é porque eu vejo ele como um mentor, vejo ele como um amigo e vejo ele com alguém que tem um coração ensinável. E eu vou ser ousado aqui, você já vai falar de novo aí, meu amigo. Mas esse dia ele perguntou para mim, posso falar isso aqui? Não sei o que você vai falar, mas pode. Ele perguntou para mim, Rafael, o que você vê em mim? O que você acha de mim? Alguma coisa assim que você perguntou. Ah, lembrei. Uhum. E o seguinte, eu ia falar, comecei a pensar, na hora que eu comecei a pensar, essa resposta foi uma resposta que eu creio que veio do alto para ele, entendeu? Eu falei, eu vejo uma pessoa segundo o coração de Deus. E isso aí foi muito forte para mim, que eu fiquei impactado, assim, porque foi uma resposta que veio do alto, sabe? E, de fato, é isso. É isso. Quem tiver a oportunidade, né? Não sei se isso vai ser possível, mas não sei como, mas, né? Possível vai ser, mas como? Mas se vocês conhecerem mais ainda esse nosso mentor, vocês poderão entender por que eu, que estava andando mais próximo dele, e estou ainda, por que eu cresci tanto, por que eu me desenvolvi tanto, sabe? Quando você anda mais próximo dos caras potência, não tem como. Só se a pessoa não quiser mesmo, né? Mas pode continuar aí, meu amigo. Glória a Deus pela sua vida, meu amigo. Você tem que acostumar com isso. Caiu o celular na cabeça do Apolo aqui, gente. Ele estava carregando, ele puxou o carregador e bateu na testa dele, mas tá bem. Vamos lá, o que acontece? O que eu estou contextualizando e voltando lá atrás com vocês? Porque hoje eu vejo e eu resumo o clube em ambiência justamente para isso, porque essa troca é permitida lá. Você entendeu? Então, quando a gente já começou no QGR, foi a primeira temporada, segunda temporada, já estamos na terceira do clube e tudo isso, por quê que eu saí do QGR e transformei no clube? Porque o QGR ficou pequeno. Tudo aquilo que eu entreguei no QGR, para quem não sabe, é o Quartel-General do Reino, que foi lançado pelo Pablo na época. O meu QGR, que eu abri com outra família, porque eu não estava com coragem, mas Deus deu para mim o nome e tudo certinho. Eu falava, cara, o que vai acontecer nesse negócio? Eu já estava, né, no QGR de muitas pessoas, eu virei referência dentro disso. É foda ficar falando, parece que a gente está enchendo, mas não é. E foi onde eu mais cresci. E aí, depois do desbloqueio da Bruna, foi algo que foi transformado. E aí eu fiquei um caçador de bloqueio, eu fiquei louco nesse negócio. E aí,
tava de um jeito, quando eu chegava, eu mudava esse negócio, a gente desbloqueou muitas pessoas. E o QGR, ele me fez crescer muito, ele me fez aplicar muito aquilo que eu tinha na teoria, muito aquilo que eu aplicava só em mim. E aí eu cheguei num teto. Então, no meu nível de aprendizado, quando eu decidi tomar a decisão de aprender, eu cheguei nesse teto. E aí, quando veio esse lançamento do QGR, eu consegui romper o teto porque aí juntou mais pessoas, aí criou a ambiência, entendeu? A ambiência foi criada. E aí, nessa ambiência criada, eu pude aplicar tudo aquilo que eu sabia. E aí foi onde eu trouxe o desbloqueio e tudo isso. E a gente cresceu muito com isso. E o que acontece? Tudo aquilo que eu entregava no QGR, o desbloqueio, que foi o maior do Brasil, um dos mais famosos, foi porque eu entregava o desbloqueio. Tanto que, quando eu recebi no meu coração para fazer isso, eu falei o seguinte, Deus falou no meu coração, eu senti a situação do seguinte, assim, o QGR desbloqueio não é para todo mundo. Por isso que eu já coloquei desbloqueio, a pessoa tinha que ter um nível de consciência elevado. Justamente porque para já chegar na parte do desbloqueio. Então eu entregava tudo aquilo que na verdade não era um QGR. Se vocês não sabem, o QGR é nada mais, nada menos do que uma célula simplificada. Você entendeu? E todo dia, toda quinta, na verdade era toda quarta, eu entregava, era um evento. E aí, quando a minha chave virou, foi quando eu desconectei, né? A gente multiplicou, cada um foi para o seu lado, e eu fiz o QGR 1%, que deu 90 pessoas. Acho que boa parte de vocês aqui foram. E ali ele se transformou num evento. Ali eu vi que a situação ia mudar. E tanto que ficou, acho que ficou o quê? 15 dias, sendo um dos mais hypados do Brasil, do Mato Grosso, era o meu. E aí, depois disso, eu falei, cara, não tem mais como fazer isso. Aí eu subi o sarrafo de novo. Porque do primeiro, todo mundo entregava a mesma coisa. Aí eu fui disruptivo e comecei a entregar o desbloqueio. Entreguei o desbloqueio e todo mundo queria fazer o desbloqueio. Só que, na verdade, eles não entendem o que é. E aí eu falei, então vamos subir para a próxima fase. Aí foi onde eu fui e lancei o clube. E depois desse clube veio o evento e tudo isso mais. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Tudo isso relacionado à ambiência. Se não tivesse um ambiente de crescimento, não teria como eu aplicar tudo isso que eu apliquei na vida de vocês aqui. Quem aqui de vocês já foram desbloqueados? Seja por mim ou por outras pessoas? A Eu, Bruna foi, o Aparecido, o Rafael, rapaz. a Camila, eu acho que foi, né, Camila? Foi por mim, não foi? Eu fui. Eu também Camila, fui, Oliver. Camila, a Érica também, Érica? Acho que a Érica também. Acho que daqui quase todo mundo. A Vitória é nova, o Antônio, a Jocicler, o Paulo ainda não, o Rômulo é novo. Então, mais da metade de vocês aqui já fizeram o desbloqueio. E como que foi o desbloqueio na vida de vocês depois que vocês ressignificaram? E nada menos que o desbloqueio é uma ressignificação, é uma libertação, né? A gente usa o termo desbloqueio porque é um Eu fui desbloqueado. Ah, tá fora aqui. Para não vulgarizar demais, né? Então a gente usa um termo mais bonitinho, mas nada mais, nada menos é isso. Você entendeu? Então, Camila, você consegue contar um pouquinho para você como é que foi o seu, o que virou depois disso? Então, Oliver, eu tô dirigindo, tá? Então, se cortar é porque eu tô dirigindo. Eu fui desbloqueada na época, ainda que era o QGR, né? Lá junto com... Esqueci o nome dele, Emílio. Sim. E foi muito forte, né? Porque foi com o meu ex. Eu não sei se você lembra, né? Mas foi muito forte. Eu fiquei assim, eu saí de lá de um jeito que eu tremia. A Miri estava junto comigo e eu saí de lá tremendo. Eu fiquei, eu acho que umas 3 horas assim, fraca, que eu não conseguia andar. Foi uma coisa muito forte. Dolorida, foi muito dolorido, chorei muito, mas foi muito forte mesmo. Foi a semana assim que eu fiquei mais. Foi uma semana inteira que eu fiquei. Eu não sei explicar, eu acho que a palavra certa é em choque. De tudo que aconteceu, assimilar tudo que aconteceu. Acho que essa é a palavra assim, que mais se assemelha ao que senti depois do desbloqueio. O impacto cerebral é muito forte com isso.
Foi muito forte. Mexe muita coisa. E ali eu mexi, eu me expus muito. Foi um dos momentos que eu mais cresci com tudo isso. Mas foi o momento que eu mais comprei a briga de muitas pessoas aqui, muitas mesmo. Você entendeu? Então, o que eu torno a falar? Sobre a ambiência. E, com todo respeito, posso falar aberto aqui com vocês? Vocês não vão ficar bravos comigo, não? Posso? Pode falar. Já era para me ter desistido de vocês há muito tempo, todos vocês. Se vocês estivessem e entendessem verdadeiramente o que eu fico falando para vocês, a gente já estava maior há muito tempo. Todas as vezes que eu subi de temporada, eu quis largar vocês. Sabe por quê? Porque não tem a troca. Eu lembro, eu vou usar a história dele até muito tempo. O do Antônio, por exemplo. O Antônio andou com 6 meses com a gente. E eu nunca mais... Foi um trem mais broxante da minha vida, foi chegar nele assim, ele falou assim, eu não acredito no que você está falando. Esse desbloqueio é mentira. Eu falei, nossa, cara. Eu falei, tá bom. Eu não só desconsiderei. Ele falou lá no áudio, né? Desconsiderei e fui embora. E aí, depois, 6 meses depois, ele levantou por conta própria e falou assim, eu tô pronto. Eu falei assim, você tá pronto mesmo? Cheguei, fui bem duro com ele e fiz de tudo para ele não entrar. E aí ele falou, não, eu tô. O que você for para fazer, que não vai fazer. E foi um dos desbloqueios mais lindos, assim, de todas as formas, né? E hoje o cara é outra vida. Você não tem como, eu não tenho como. É igual eu tô vendo vocês aqui, para mim, tá todo mundo do lado do outro. Então, é como se eu estivesse vendo você antes e você agora, e fica essa comparação na minha cabeça. Então, é muito forte ver a transformação de todos vocês. Mas voltando a tudo isso, é porque eu só não largo, porque todas as pessoas que eu desbloqueei, todas as pessoas que chegaram até mim, eu consigo ver o coração dessas pessoas. Eu consigo ver o que de fato elas são. E uma coisa muito forte que eu consegui absorver e entender, e isso volta de novo sobre a ambiência, é que todos vocês estão plantados no lugar errado. Todos vocês estão plantados no lugar errado. Se plantarem no lugar certo, vocês germinam perfeitamente. Se vocês entrarem no movimento de crescimento verdadeiramente com vocês, vocês crescem. Se vocês cortarem as pessoas tóxicas da vida de vocês, deixar essas pessoas irem, tomarem a decisão de fazer o crescimento pessoal de vocês, reconhecer os erros de vocês, começar a buscar sabedoria, comprar entendimento, fazer tudo que for necessário para resolver essa cachola de vocês, vocês crescem. E isso começa com ambiência. Ambiência nova. Andar com pessoas que falem aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Eu contei para vocês, não sei se eu fui profundo, mas eu vou ser profundo dessa vez. Eu estava numa busca de 2 anos para uma resposta do que eu precisava. Oliver, você quer estar na frente, também quer resposta? Sim. Quando eu perguntei para o Rafael que ele viu em mim, eu estava precisando de uma resposta da parte de Deus e Deus usou a boca dele para falar. E eu demorei para aceitar e, na verdade, ainda estou nessa dúvida no sentido da minha parte, não da parte dele, do que ele falou, porque eu não sou merecedor do que ele falou. E aí eu entrei numa busca de 2 anos por causa de uma resposta. E eu vou falar a resposta para vocês. A pergunta que eu tinha, como entrar na ambiência? Vocês estão do lado de lá, eu estou do lado de cá. Qual que era a minha dificuldade? Tem que ser muito homem para assumir. Vocês já repararam que depois que eu entro na frequência, vocês não conseguem me tirar. Eu tenho que mandar um comando pro meu cérebro para me sair. Senão nós ficamos no loop de 40, 50 horas. Já ficamos. E a minha pergunta era, como eu conseguia entrar nisso? Porque depois, em outras palavras, o começo do clube parece primeiro dia de aula, entendeu? Todo clube é dessa forma. Era dessa forma. E aí eu queria descobrir como é que eu entrava na ambiência, porque quando eu entro, vocês entram junto, é criada uma atmosfera, ela baixa, essa atmosfera fica rodando, e aí começa as doideiras que vocês já viram acontecer. Grande parte de vocês, outras pessoas, talvez terão o privilégio de ver isso acontecer. E aí eu comecei numa busca incessante. Eu falo para vocês que eu gastei uns 100 mil só para descobrir essa resposta.
viagem, mentoria, doideira de sair andar 1.700 quilômetros para ficar numa palestra de meia hora. Tudo que vocês imaginar. Sentei com o cara, perguntei pro cara, o cara me falou, eu falei, mas não é essa a resposta. E aí, quando eu desprendi da resposta, desprendi da resposta, mas continuei na busca, continuei com o Wi-Fi ligado, eu fui numa imersão, na verdade, num evento de 2 dias, onde eu fiquei imerso nisso. E aí eu estava sentado, eu falei, eu vou ficar aqui como aluno. Não sou mentor, não sou palestrante, eu sou um aluno, eu quero aprender aqui. E aí, quando eu entrei nesse processo, que é difícil, porque depois que você entra nisso, você tem a sua coisa, então você fica militando porque as pessoas falam para você. O cheque é muito alto, você não aceita de primeira, você passa pela alfândega, infraero, passa para tudo até você validar da pessoa entrar dentro de você. E eu, aluno, igual vocês estão aqui hoje. E vou viver o que o aluno vive. E aí, fiquei vivendo, fiquei ali, falei, sentei, o cara na minha frente aqui, eu sentei na mesa, sozinho, de repente o dono do evento, vem e senta na minha mesa. Ele pede licença, eu falei, não, pode sentar. E aí ele começou a conversar e tal, e eu não ia perder a oportunidade nunca. Eu falei assim, como é que você faz para você entrar na ambiência? Qual é o método que você usa para você entrar e falar igual um maluco? O que você faz? Lógico, eu não expliquei, eu não debuiei desse jeito que eu estou falando para vocês. Eu falei numa simples frase. E ele demorou para entender porque a linguagem dele é diferente da minha. Só que quando ele entendeu a patente da pergunta que eu fiz, ele enquadrou o que ele sabe no que eu falei. Aí ele falou assim para mim. Isso aí para mim rebentou minha vida e fez eu mudar. E aí vocês vão entender logo, logo o que é o novo tempo. E ele falou assim para mim assim, o negócio não é entrar na ambiência. É nunca sair dela. Aí quando ele falou aquilo para mim, eu falei assim, peguei. Fiquei com a cara de tábua, né? A gente não... Nesses níveis de conversa não pode mostrar muito sentimento. Então você fiquei naquela cara de tábua, assim, e falei, entendi. Eu fiquei 2 anos e paguei uns 100 mil aproximadamente buscando essa resposta. O cara, eu nem despretensioso, o cara sentou, falou, eu estava com o radar ligado, peguei a palavra que ele falou. O negócio não era entrar, é nunca sair da ambiente. Agora que eu falo, parece simples pra caralho. Parece tão idiota. Mas no contexto que eu estava, não tinha essa resposta. O Antônio perguntou aqui como nunca sair dela. Ficar sempre na ambiência. Ficar sempre nessa atmosfera. Você entendeu? Ficar sempre nela. E como que fica nela? Se você faz um estudo obsessivo, não sei se vocês sabem, eu estudei uma vez, eu peguei um curso de 6 meses, minto, de 1 ano, e estudei no final de semana ele. Eu fiz um estudo obsessivo, eu assisti todas as aulas, fiz todas as tarefas em 24 horas, eu não dormi. Eu peguei 1 ano de curso e fiz em 24 horas. A minha mãe foi para casa da minha avó, que na época eu morava com a minha mãe. A minha esposa, que era minha namorada na época, foi para casa da mãe dela e eu fiquei sozinho dentro de casa. Eu criei uma atmosfera tão pesada de estudo e eu fiz 365 dias em 24 horas. E aí, voltando à ambiência. Crie uma atmosfera que você nunca mais saia dela. Então, por exemplo, não seja um palestrante de final de semana. Não seja um cara focado em exercício físico só final de semana. Não fica determinado a ser alguém na vida só 2 dias da semana. Sabe qual que é muito engraçado? Eu moro na frente do Parque Mãe Bonifácio. Sabe os dias que mais lota o Parque Mãe Bonifácio? Segunda, sexta, sábado e feriado. Aí eu te pergunto, por que é esses dias? Segunda, Dia Internacional de começar as coisas que não vai terminar. Sexta, sábado e domingo, sexta-feira, não vou trabalhar no sábado, então posso acordar cedo para ir
caminhar. Então, ele é corredor de final de semana, ele faz as coisas de final de semana, ele cria ambiência só naquele momento. Então, ele entra e sai. Ele fica num sanfona. Você entendeu? Quando isso, ele falou numa frase para mim e eu tô te debulhando aqui para vocês. Então, o que eu vou criar, que na verdade já está sendo criado todos os dias segunda, é isso mesmo, Vitória. O que eu estou fazendo é para criar uma ambiência de a gente nunca mais sair dela. Ambiência de crescimento. Ambiência de paulada. Quem é comigo das antigas sabe como que eu era. Eu baixei muito do jeito que eu falava. Você entendeu? Então, criar essa ambiência de crescimento. Só que aí eu te falo, sozinho não se faz mais. Você pega, Jesus fala, anda sempre de dois, sempre de dois, sempre de dois. Na Arca de Noé é sempre de dois. Eu sei que é mais para reproduzir, mas sempre de dois. Quando um cai, o outro levanta. O clube é toda quinta. E depois? O que vocês fazem? Sabe qual foi a minha maior briga nessa última temporada? É mostrar para as pessoas que o clube não é uma igreja. Que o clube não é só quinta-feira. Que o clube não é, tipo, toda quinta tá ali, então eu não vou nesse dia, mas eu vou no outro porque ele tá lá. Ele não trata com responsabilidade o que é entregado lá. E aí eu vou assumir um negócio para vocês aqui. Eu também não tratava dessa forma. Por quê? Eu não tinha criado a ambiência. Tem que ser muito homem, tá? O que eu tô falando para vocês. Mas eu pedi autorização para falar para vocês, apesar do clube ser meu, e a gente é uma família aqui. Então, por exemplo, quinta-feira era o dia que eu virava um monstro para transmitir para vocês. Sexta e o restante dos dias, eu era o Oliver empresário. Eu conversava e estudava sobre para mim, não para ensinar. O Rafael, as pessoas que estavam mais próximas a mim, que teve a mentoria vitalícia do Rafael, que eu estou quase devolvendo o dinheiro para ele que está mais barato, eu conversava lá. Você entendeu? Então, quando ele falou isso para mim, eu falei, puta que pariu. Aí eu cheguei numa decisão da minha vida. Ser um palestrante de final de semana ou criar um movimento de crescimento muito grande. Entrar verdadeiramente nisso e ajudar as pessoas de fato 24 horas por dia com aquilo que eu carrego, ou só ficar entregando migalhas. Eu estou abrindo meu coração para vocês aqui para mostrar para vocês que eu também sou ser humano, que eu também erro, mas eu também reconheço que eu estou numa busca incessante. Mas eu era um egoísta positivo. Eu buscava para minha casa. Vocês estão aqui porque eu busquei para minha casa. Eu não busquei para ajudar as pessoas. Eu queria me resolver. Os B.O. meu era muito grande. Eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. Então, quando eu tomei essa decisão, eu peguei para mim. Eu não chamei minha esposa, minha namorada, né? Que hoje é minha esposa, não chamei minha mãe, não chamei ninguém. Eu desconectei de todo mundo e fiz um estudo obsessivo sobre mim, falando a verdade. Vocês sabem do começo dessa história. Eu tô falando para as pessoas novas agora sobre essa parte. E eu entrei no estudo obsessivo e comecei a falar a verdade. Eu falei, cara, nem a cueca que eu tô usando é minha. A meia que eu tô usando foi minha mãe que comprou. A vida, que é o sonho de qualquer pessoa comum, vocês sabem, que é o que o pessoal prega hoje, que era o que eu vivia, no final eu voltava sozinho, com um vazio gigante no meu coração. E quando eu descobri isso, foi falando a verdade para mim. Falei, cara, aí eu comecei a fazer checklist das cagadas de minha vida. E ali foi onde a minha chave virou. E aí, voltando para a ambiência. Já está tomada a decisão. Esse novo tempo já está. E eu, mais do que nunca, não posso sair mais dele. Porque o caminho que falta para me chegar do outro lado é o mesmo se eu parar para voltar.
E eu nunca voltei. Eu posso até parar um pouquinho, mas voltar eu nunca voltei. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é para vocês aproveitarem o que eu tenho para entregar para vocês, o que vocês têm para entregar para mim. Sozinhos, vocês chegaram até aqui, como eu também. Eu poderia muito bem apertar, igual eu já quis várias vezes, largar a mão disso e ir morar para Alphaville, morar para São Paulo, ficar lá. Porque lá a frequência já está mais alta. Então é mais fácil de eu entrar. Só que tem um processo. Eu sei a palavra que Deus falou no meu coração. Então eu estou aqui como o irmão mais velho de vocês. Eu mostrei esse papel. Foi ontem que a gente falou? Foi, né? Ontem. O irmão mais velho que eu não tinha. Na minha família, eu sou o mais velho. Então aproveitem, gente. Comece a falar a verdade para vocês. Eu conheço cada um de vocês aqui. Se vocês perguntarem de vocês, para mim, eu respondo. Porque eu estava com vocês. E vocês também estavam comigo. Você entendeu? Então você pega aqui, ó, do meu lado aqui, agora tá o Aparecido. Cara, esse cara dá um tapa na cara de todo mundo todos os dias, só para vocês saberem. E vai passar os 6. A paz que esse cara sente, na dificuldade que ele está passando, porque isso é bosta perto do que ele é. Eu já vivi isso aí. Pode estar 2 carretas batendo, você segura as 2 assim, ó. De tão cabuloso que você fica. Clareza. Espera aí, meu amigo, rapidão. A clareza que você consegue ver, isso é ambiência gerada. Esse rapaz está plantado no lugar certo agora. Vocês estavam. Então, fale a verdade para si, para vocês mesmos, gente. Como eu estou falando aqui para vocês, a minha verdade. Eu estava despretensioso, com intenção nenhuma, só que eu estava com o radar ligado. O cara falou para mim, eu falei, nossa, é o que eu precisava, eu vou ter que pagar você. Pelo que você falou para mim. Aí ele foi explicar o contexto dele, tal. Ele falou em poucas palavras. E aí eu entendi, ele não sai. Ele sai desse evento, ele faz outra situação, ele vai fazer isso aqui, ó. E arrastando um monte de gente por onde ele passa. O que muda, sabe? O que diferencia nós, esse clube, tudo isso que a gente faz aqui para outras coisas, é o coração ensinável que todos vocês têm, é a cumplicidade que boa parte tem, é a coragem que poucos têm, mas principalmente a decisão de algumas pessoas. Se vocês não pararem e tomaram a decisão de prosperar, de crescer, de entender, de resolver os BO, de limpar a casa de vocês, ninguém vai fazer por vocês. Sabe um negócio muito triste que eu vou contar aqui, mas depois eu vou contar detalhadamente. A gente sentou com uma família hoje, eu e o Rafael. Era um trem de 20 minutos, era só entregar essa xícara aqui e ir embora. Nós ficou lá a manhã inteira. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu estava agoniado do jeito que a família falava. Era um homem ou uma mulher. De outra geração. Uma devia ter... O que, Rafael? 50? A mulher? Tá cortado lá. Deve uns 50 e ele deve ter uns 60. É outra geração. É um encontro de gigantes, sabe? Uma geração diferente da outra. E aquela mulher começou a falar e falar. E aí, na situação, quem criou um ponto em comum foi o Rafael. E eu falei, você que vai ter que resolver, porque tá o C. Ela gostou do C. O Rafael é o nome do neto, sobrinho dela, e aí então pegou fácil. Meu nome era difícil. Aí eu falei, beleza. Só que eu falei, se quer ver, eu vou passar ele também vai gostar de mim. E aí eu comecei a conversar com ela e ela só precisava ser ouvida. Ela só precisava ter atenção. Mas só que eu estava muito agoniada porque não batia nada. Medrosa, supersticiosa. Acreditava em Deus, mas colocava toda a coisa no homem. Se alguém falasse que ela ia morrer, ela acreditava. Totalmente com medo. Volta no que a Érica falou. Totalmente assim, se acontecer isso comigo assim, e eu querendo ir embora, eu tava com nojo da conversa. Aí ela veio
E eu levantei, o Rafael levantou, nós já tava resolvido, indo embora. A mulher falou um negócio, quando a mulher falou um negócio, eu sentei, o Rafael, ai, que merda, sentei também. Aí nós ficou a manhã toda conversando com ela. O que eu quero dizer com isso? A mulher está aprisionada na própria casa. Aprisionada, ela não consegue sair. Mentalmente, fisicamente. E aí, conversando com ela começou a falar e ela tinha muito medo. Só para você entender, ela entrava na casa, tinha sal grosso nas duas pontas da casa, disse que para tirar o olho gordo. Com todo respeito, quem quer tirar o olho gordo de uma coisa que não tem nada? Meu sonho é ser quebrado, meu sonho é ter uma família destruída. Quem tem esse sonho? Quem deseja isso? Até onde eu sei, ninguém. Era o que ela tinha. Porque as pessoas chegavam e opinavam na vida dela. Ó, as pessoas querem pegar o que você tem. Ah, o que faz para não pegar? Põe 2 sal grosso um do lado do outro. Ela colocou. E ela entrou numa prisão. Ela começou a conversar da vida dela e eu comecei a chorar. Rafael viu, eu fiquei assim, ó, conversando com ela e eu chorava, minha lágrima caía assim. Eu falei, cara, o que é isso? Essa mulher tá presa. Ela passou a vida inteira contando uma história errada para ela. E aí ela começou a perguntar, eu perguntei, como é que foi sua infância? Ela falou assim, não, minha infância foi muito boa. Aí eu perguntei, onde é que você se perdeu? E fui duro com ela, assim, sabe? Onde é que você se perdeu? O olho dela encheu de água e o cérebro dela tirou, ela voltou a falar do que ela estava falando. Aí eu deixei ela falar e perguntei. E aí eu perguntei, como foi seus pais? Ah, o meu pai era marinheiro, ficava de 2 em 2 meses fora. A minha mãe era a general da casa. Ela não usou essa palavra, mas como a gente já tem uma linguagem aqui, eu vou usar essa. Fazia comida para toda gente, tipo 60, 70 pessoas. Ela cozinhava aqueles panelão gigante. E ela, na época, era criança, ajudava a mãe. A mãe que mandava. Aí eu olhei para ela e olhei para ele. Falei, você que manda aqui, né? Ela falou assim, é. E aí comecei a achar os padrões, perguntei se seus pais são vivos. Ela falou assim, não. Como é que seu pai morreu? Ah, meu pai caiu e bateu a cabeça. Ah, seu pai bateu a cabeça? Como que foi? Não, ele bateu e depois de 2 meses foi piorando a cabeça e ele morreu. E sua mãe, como que morreu? Caiu e bateu a cabeça. Aí eu falei, ah, sua mãe também morreu batendo a cabeça? Como foi a sua família morreu como? Quem já morreu? Todos batendo a cabeça ou caindo. Lembra que eu falei para você que ela era aprisionada na casa dela? Todos os pontos de sair da casa dela tem escada. A perna dela é desse tamanho, cada uma. Para descer para a reunião, eu tive que descer. Ela não sobe a escada. Por causa da deficiência que ela tem na perna. E o sobrepeso. Aí eu perguntei qual que foi a pessoa que não morreu de cabeça. De alguma forma, batendo na cabeça, machucando a cabeça, com qualquer coisa com a cabeça. Aí ela falou assim, uma irmã. O que a sua irmã tem? Ah, minha irmã tem as mãos engruvinhadas. E ela também, tá? A mulher que tava conversando comigo, a mão dela é desse jeito aqui, ó. Ela abre assim e sai até lágrima. É artrose, não sei como que é o nome. E ela começou a falar, e resumindo, era a cabeça. Ela falou, não, não é, é a cabeça. E aí eu entendi um padrão na vida dela. Uma maldição hereditária ferrada. E aí só não achei, ela não lembrava, ela já estava com problema na cabeça. Ela repetia as coisas, ela não lembrava das coisas. E aí o padrão. Um padrão em cima do outro, assim, ó. E eu falei, nossa, o Rafael olhava para mim, olhava para ele assim, e eu ficava assim, agoniado. Só que a linguagem dela não é a mesma linguagem nossa. Aí o Rafael falava que ela falei, muda a linguagem, ela não vai entender. Muda a linguagem, muda a linguagem. O que eu quero falar para vocês? Quantas pessoas estão presas nisso, gente? Quantas pessoas estão presas mental na cabeça e você tem a resposta para ajudar essas pessoas, só que você não está preparado emocionalmente. Você só faz sexta-feira. Você só vai correr sábado.
e segunda você começa de novo, terça você desiste, quarta você nem lembra, quinta você vai lembrar, na sexta você faz. Mexeu tanto comigo que eu chorei, eu chorava. E aí a mulher falando, e eu falei, meu Deus, já achei umas 50 coisas com essa mulher. E ela falou, nossa, ela falou um negócio lá. O que é aquele negócio que jogaram na casa dela lá, Rafael? Abre o microfone aí. Como se fosse uma macumba lá, né? Tipo Ela isso. falou um nome diferente, eu nunca tinha visto aquele nome. Você lembra? Eu não lembro o nome. Ela Mandinga? falou, hã? Mandinga? Mandinga? Não, Despacho. não. É um outro nome. E aí eu vi que ela entendia. E ela tinha muito medo. E ela entendia disso. Eu falei, você já mexeu com isso? Ela falou assim, não, não mexo não. E aí eu falei, quem da sua família mexe? Ela falou, não, ninguém mexe. Eu falei, tem alguém que mexe. Quem mexeu? Quem colocou medo em você? O que fizeram na sua infância? E aí ela já estava dando uns R na cabeça e ela não conseguiu responder muita coisa. Resumindo, ela estava no padrão do pai, da mãe, a filha dela fazendo a mesma coisa, doente do mesmo jeito. Aquela vida miserável. E na hora que eu sentei, antes de contar tudo isso, volta, quando eu sentei, eu falei para o Rafael, ela é gigante no reino. Gigante, com poder gigantesco, tipo assim, um pilar, tipo a minha família. Só que contou a história errada. Deu só a resposta errada. Deixou brecha em cima de brecha aberta. Ah, Oliver, você não tem brecha aberta? Tenho. Mas boa parte dela já está fechada. E aí ela falando, e o marido quietinho. O marido dela não falava, falava em poucos momentos. Aí eu falei assim, o seu pai era parecido com ele? Ela olhou, eu falei, né? Ela falou assim, é. Então, o padrão mental. Vocês já entenderam a história porque já estão andando comigo. Quantas pessoas não entenderam essa história? Quantas vezes a gente pode... 50. 50, né, Carla? Você entendeu? Quantas vezes? Então, aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Medo de todas as formas. Falou, nossa, tem um cara que passa aqui que fica pedindo, e resumindo, ela começa a atrair tudo aquilo que ela fala que não gosta. Aí você perguntou o que ela faz? Mexe no Facebook, assiste televisão, aquele meio que, graças a Deus, boa parte, ou todos nós aqui, saímos. Eu voltei 50 casas atrás, 1 milhão de casas atrás, para mostrar o quanto que a gente está evoluindo da frente. Quanto vocês cresceram, quando eu mandei aquela foto, grande parte de vocês estavam lá, para ver o tamanho que vocês cresceram, o tamanho que vocês começaram e o tamanho que vocês são agora. E aquela frase que eu sempre uso, você anda consigo mesmo, então você não consegue ver o seu tamanho. Aí, de vez em quando, alguém tem que te lembrar do tamanho que você era por onde você está. Você tem que andar com pessoas que sejam testemunho da sua vida. Que vejam o futuro da sua vida e lembra quem você é quando você cair. Isso é o clube. Então, para a gente encerrar, que eu tenho um aniversário para ir, eu quero falar com vocês. Tome a decisão. A decisão pela vida de vocês. Pelo aquilo que vocês carregam, pelo aquilo que vocês viram. Essa moça, mesmo que ela resolver a vida dela, ela já está mais dos 120 anos da vida dela, já foi usada. Essa desconstrução para ela, ela pode entrar no estudo obsessivo muito grande e remir o tempo. Só que ela não vai ter crédito suficiente. Eu perguntei para ela, qual que é o seu maior sonho? O que você quer? Ela só colocava nos outros. Ah, eu queria que a minha filha fosse isso. Eu falei, você, só tem você. Você tem tudo, eu vou te dar agora. O que você quer? Ela falou assim, saúde. Aí ela falou assim, saúde. Aí eu falei, saúde? Aí eu perguntei, o que você fez para chegar até aqui? Ela falou assim, não sei. Aí ela começou a contar das glórias, foi uma pessoa muito viajada, uma pessoa muito vivida, trabalhou com um monte de político, fez muita comida para político, foi para Brasília, contou a história dela. O olho dela encheu de água. Ela reviveu aquele momento dela. E hoje ela olha para trás e fala, nossa,
Com todo respeito, era uma nojeira onde a gente estava conversando com ela. Era uma cozinha daquele jeito. E ela não ficava ali, cara. Tipo, se entregou à mercê. E eu falei pro Rafael, eu falei, Rafael, eu não quero isso pra minha vida. Você já pensou se a gente ficasse assim, mano? Você vê sua vida passando, você viver o melhor dessa terra, saber que você é governante, saber que você tem tudo, mas por decisões erradas, por prioridades erradas, você deixou tudo isso embora. Por decisões erradas, por situações erradas, por andar com pessoas erradas, por não entender situações, por não assumir situações, perder tudo aquilo. E eu, por um minuto, assim, a gente saiu, cada um tava num carro, e a gente tem mania de ficar muito ligado no telefone. E aí eu voltei, me coloquei no lugar daquela mulher, assim, eu entrei numa crise, assim, que minha cabeça falou, você nunca vai estar aí. Mas eu vou te falar, eu já tive no lugar dela. Porque a dor de cada um é individual, e a pressão que você dá também é individual, só que tudo é dor. A diferença é que eu tomei a resposta muito mais rápido do que ela. E quantas pessoas passam por essa vida sem ter essa resposta e entender que é isso? Eu falo pela minha família é muito simples, por parte da minha mãe, principalmente. Só querem comer, beber, festa. Se você for agora na casa da minha avó, tem comida para nós tudo, para um monte de gente. E já estão preparando E a prova. eu vou deixar você falar, tá? Beleza, obrigado. Você entendeu? Então não deixa isso, gente. Todos aqui vocês viram uma parte do reino, viram uma parte de vocês, ou viram até totalmente. Olha, cuida das pessoas que estão ao seu redor. Valorize as pessoas que estão aqui batendo na sua cabeça positivamente para você levar um tranco. No meu começo eu queria que alguém falasse, mas ninguém falou. Eu tive que aprender só. Toma essa decisão da vida de vocês. Se não for para andar comigo, se não for para ir no clube, mano, procura qualquer um. Só entenda algo. Essa pessoa que você procurar, que ela tenha aquilo que você quer, que ela já tenha o resultado que você busca, ou que pelo menos esteja no mesmo caminho desse resultado. Não ande com pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir. Não ande com pessoas que vão alisar você para, não, para ficar esse demôniozinho aqui, ai, que lindo, deixa ele aí. Ande com pessoas que vai falar, e aí, bora ou não? Até quando você vai ficar assim? Eu sei quem que você é, porque você está dessa forma. Mas isso é individual. A decisão é individual. E eu estou aqui, mais uma vez, colocando como irmão mais velho de vocês. Toma uma decisão na vida de vocês, decide, coloca a vida de vocês em prioridade. Ah, eu moro longe. Mano, ninguém fala mais de morar longe. Esse rapaz aqui, essa família que está aqui do meu lado aqui. Não tem condição, não é para mim. Não faz isso, não. Não tem como desver, a cobrança é muito alta. A cobrança é muito alta mesmo. Tá bom, gente? Eu preciso ir, o pessoal tá falando aqui, tá? Mas eu queria trazer essa história para vocês. Eu pedi que o Rafael abrisse o clube para vocês lembrarem como vocês entraram, quem que era vocês antes, quem que vocês achavam que era vocês antes. Então ande com pessoas dessa forma, pessoas que vai te descer o sarrafo, mas a intenção dela e o que está no ar no coração dela é ajudar vocês. Aqui esse clube, o que eu mais luto é para ele não se perder, é para ele não perder a ordem, é para ele não perder o governo, é para ele não desbandar para o outro lado. Então aproveite esse negócio, aproveite esse movimento, aproveita o que faz vocês crescerem, teste coisas novas. Aqui é um ambiente de teste. Você pode chegar aqui e falar, ainda nessa temporada. Na temporada
4, vai mudar muita coisa, mas é só para crescer. Quando eu fiz o convite para ir no próximo nível, no evento, as pessoas que foram, elas estão no próximo nível. Ah, Oliver, mas não está andando com você. Tá tudo bem, talvez eu só fui uma porta. Quantas pessoas passaram por mim? Eu passei por quantas pessoas? Então, quando você entende isso, 9. você fica um Foi pouco mais... 9 pessoas que começaram a andar. Oi. Você entendeu? Então, toma uma situação. Não deixa isso, cara. Não deixa. Porque sabe qual que é o negócio? As pessoas ficam querendo, qual que é meu propósito? Qual que é meu propósito? Mano, primeiro, não é você descobrir o seu propósito, é você ativar o seu propósito. Seu propósito da parte de Deus está dentro de você, só que você tem que ativar ele. Quando você aperta um botão, ele ativa dentro de você e o seu tempo começa a correr. E depois que ele começa a correr, você entra num BO muito grande, porque você não pode sair mais. Eu estou numa corrida, no Ironman, eu vou parar, eu não quero correr mais. Você acha que o relógio vai parar? Não vai parar. As pessoas que passaram você, que você já teriam passado, você está com esse resultado só. Está aqui. Ó. Só que vai passar outra pessoa vai pegar esse resultado. Então, ande com pessoas que façam isso e ir para frente. Mas isso não é sobre o Oliver, não é? Eu estou fazendo a minha parte. Como eu disse, eu andei 1.700 quilômetros para ficar na palestra. O rapaz aí anda, não vou nem falar quanto que ele anda para ir. Você entendeu? Então, fale a verdade para si. Faz uma checklist. Qual que é a sugestão que eu dou para vocês? Depois que acabar essa live, saia e faz um checklist. Espera aí, Carlão. Faz um checklist da sua vida, vê os resultados que você tem. Vê o que você está fazendo de diferente para ter resultado diferente. Comece a falar a verdade, porque você está cobrando que você quer tal coisa, mas você não está fazendo essa coisa. Você quer pular de paraquedas, mas você ainda não viu quanto que custa. Você não andou com quem já pulou. Você não sabe como que é. Então, o que eu quero dizer falando rasgadamente? Vamos crescer todo mundo junto, porque todo mundo está na crescente. Ou se não, vaza. Tá tudo bem. Você entendeu? Se não, vaza. Tá tudo bem. Você não deve nada para mim, nem para ninguém que tá aqui. Você não deve nada. Nossa, você não sabe a liberdade que é. No último evento da Duda, eu falei, sabe qual que é uma das coisas que mais calma meu coração, apesar de estar na frequência altíssima aqui, é o quê? É eu entregar a carta. Se vocês vão abrir, o problema não é meu, moço. Eu só sou o correio. Eu entrego a carta, vocês abrem se quiser. Só isso. Acho que eu também não procuro pergunta, resposta para mim. O Rafael, antes dessa pergunta dele, que eu fiz para ele, eu fiz uma outra para ele que eu estava uma das minhas maiores crises assim de o que eu estou fazendo da minha vida. Não sei se vocês sabem, o clube e o QG era todo dia, toda semana, e a gente saía lá 1h da manhã, e situações que a minha esposa que a gente estava resolvendo eram umas brechas abertas que na Chiquilda tinha um monte de resolução dentro da minha casa. Eu ia dormir 3h da manhã. Você entendeu? Ficava 3 horas gravando áudio, um para cada um. No meu aniversário, todos mandaram mensagem, todos. Tinha 200 pessoas no grupo. Todos mandaram mensagem. Eu respondi um por um e dando aquilo que estava no coração. Eu falava assim, obrigado pela sua mensagem, Deus seja louvado por você ter lembrado de mim. Mas deixa eu te falar a pergunta que você devia ter feito. Eu fazia a pergunta e dava a resposta para a pessoa. Fiquei mais de 3 horas respondendo. Você entendeu? Bem mais. Então a pessoa vê assim, olha, você tá assim, você domina. Como que você fala com o coração? Eu comecei a falar com dessa pessoa aí primeiro. Mas antes de falar com dela, eu tive que aprender com o meu. Então, para você ter o resultado que eu tenho, faça o que eu faço. Eu quero ter resultado de outras pessoas, estou fazendo de tudo para estar perto, para aprender, para fazer. O jeito mais fácil de você aprender é você pegar esse conhecimento, aplicar esse conhecimento e ensinar esse conhecimento. Então, você aprende e ensina, aprende e ensina, aprende e ensina. Eu nunca te cobrei nada. Vocês nunca me pagaram. Você entendeu? Então, aproveita. Só que tem uma merda. De graça, ninguém valoriza. Por isso que eu falei, lembra que eu falei?
que eu não quero, que a minha maior briga é que isso aqui não parece igreja. A igreja está todo dia aberta. Todo dia você vai lá, se você quiser. Tem uma igreja para ir todos os dias. Mas quando você entende, você senta e fala, eu vou aprender o que está aqui, você muda, só que isso começa sobre você. Quando eu fiz a mentoria de 4 meses, eu não queria fazer. A minha esposa, você vai fazer. Aí chegou dele, você vai fazer. Eu não vou fazer. Aí você vai. Eu falei, então beleza, eu vou fazer. E aí as pessoas foram. Aí você fala, rapidão, não é por causa do Oliver, é por causa da frequência que carrega. Se uma pessoa entende mais, só um minuto, se uma pessoa entende mais do que você, numa situação, cala a boca e escuta. Faça de tudo para estar perto. Seja de o que for. Ah, olha, está sendo grosseiro. Mano, não tem criança aqui. Não tem neném aqui. São homens, mulheres, famílias aqui. Leva um tranco positivo. Nossa, mas como que eu queria, mano? Quando essa mulher chegou para mim e falou assim, não tem mais como nós ficar aqui. Ou você arruma um negócio, ou cada um vai para o seu lado. Em uma semana, arrumei uma casa, organizei e fiz a situação. Então, ande com pessoas igual ela. Ah, o meu marido, a minha esposa não é assim. Começa por você. Eu comecei. Eu comecei sozinho. Ela brigou comigo de todas as formas. Hoje você vê aí o que virou. Aí foi onde eu aprendi a ver o coração. Aí foi onde eu aprendi a ler. Por que vocês falam comigo e não querem sair da conversa? Porque eu nunca falei com o certo de vocês. Aprendi fazendo com ela. A exposição. Nossa Senhora. Foi o que a Erika falou. Exposição, exposição, exposição. Tem um churrasco maravilhoso rolando. Estou aqui ainda. E aí, entrei nisso. Então, anda com pessoas que vai fazer isso. De todo coração. Não estou pedindo vocês andar comigo, não. Vocês já estão. Só potencialize. Escolhe a pessoa. Mas só escuta isso. A pessoa que você escolher para andar com você tem que carregar o que você quer. Tem que ter o resultado daquilo que você almeja. Tem que estar andando naquilo que você quer. Uma das mentoradas dessa última mentoria que eu fiz, o sonho da vida dela era que o marido dela andasse com ela. Ela chegou maluca. Eu falei, calma. Resolve você primeiro. Resolve sua casa primeiro. Resolve você, os B.O. seu, as pontas suas primeiro. Não vou nem falar o que virou agora. Tudo. Eu torno a falar isso para você e vou encerrar aqui. Depois vou passar a palavra para a Duda e vou encerrar aqui. Se o BO da sua casa estourou na sua mão, é porque você tem o poder de resolver. Porque Deus te capacitou de salvar essa família, essa casa, o que você tiver. Se você tem essa clareza, falar aqui, ó, se você tem essa clareza, é porque é para fazer você. Porque se fosse o outro, não faz, ele já tinha arrebentado a corda. Posso usar seu exemplo, meu amigo? Faz um joia aí. Aparecido. Quem acordou foi a mulher dele. Orou não sei quanto tempo. Pera aí, Carlão. Não sei quanto tempo orou por ele. E ele não quer, e ela, vou desistir. Eu falo, não desista. É um tratamento seu e dele. Mas você acordou, você viu. Ele não viu, por isso que ele não vai reagir. Só que quando ele vê você e entender isso, ele transforma. Olha o cara aí. Não, eu choro de ver ele falando. E eu lembro do cara que ele queria voar na minha garganta, mano. Eu nem imagino o que deve ter passado na cabeça dele me olhando. Hoje é um dos caras que eu mais respeito quando ele fala, porque ele tem autoridade, Oliver. porque ele era a proposta. Desculpa a palavra, amigo. Mas ver o cara desse jeito é... E eu não tô falando só dele, eu sei que tem mais pessoas aqui. Eu posso falar um por um, só que ainda vai prolongar isso aqui até de manhã. E você, Oliver, você não tem. Então começa até agora.
Pergunta para ele como é que ele fez. Se permita ao escutar uma pessoa que está no resultado. Depois eu quero conversar com a Alcinata e qual que é o sentimento dela de ter conquistado a família dela, de ter recuperado a família dela. E é um negócio que não tem mais tamanho. Eu vi o rapaz lá, tá? O rapaz que o seu filho está andando. Eu conheço ele. Não pessoalmente, mas eu conheço. E era uma situação que a vida deles era ajudar os filhos, era resolver. Eu falei, quando você não resolveu isso era na época da Alcinata, antes dele junto, eu falei, quando você não resolver você, não entender que o problema é seu, que você é o BO, não adianta, não vai discutir. E aí foi, amigo. Foi no da desossa. E aí estão aí agora. Você entendeu? Então eu vou passar para a Duda aqui agora e vou encerrar. Fala aí, Duda. Não, na verdade, acho que até perdeu um time aqui do que eu ia falar, mas é a respeito do que você falou, né? É o investimento. Isso é bíblico, né? Todos nós precisamos investir algo, uma semente, para que a gente colha isso na nossa vida. Então, cada um aqui está vivendo uma realidade diferente, cada um aqui está passando por algo diferente, por uma dor diferente. Então, a gente precisa plantar para a gente recolher o resultado para nos tirar disso. E quando eu falo plantar, não é sobre dinheiro, né? Eu vou dar um exemplo breve aqui, mas o Oliver, ele abriu uma sociedade com uma pessoa, e aí essa pessoa não estava a fim de investir, né, na sociedade. E aí, em conversa com o Oliver, eu falei, amor, não faz sentido. Porque mesmo se a gente colocar a semente dele, não vai ser o certo. A gente não vai estar ajudando ele. Porque ele precisa plantar, nem que seja 1 centavo, que seja R$ 1, mas é a semente que precisa vir da casa dele. Para ele conseguir colher aquilo que ele precisa. Então, isso da gente colher, da gente plantar e colher, isso é bíblico. E isso era o nosso crescimento como pessoa. Por exemplo, o Oliver investiu muito para estar aqui hoje. Eu investi muito para estar aqui hoje. Todos vocês estão investindo muito para estar onde vocês estão hoje. A gente está indo para um próximo nível. Seja positivo ou negativo o investimento, isso é muito louco. Sim. O Rafael falou, E você está investindo para ser um bosta ou para ser alguém, tá tudo bem também. Exatamente. A gente está indo para um próximo nível hoje, mas a gente fez um extrato aí de tudo que a gente passou mandando aquelas fotos no grupo, e vocês conseguiram ver que não era de ontem, existiu um investimento, existiu uma colheita. Quando eu trabalhava no banco, grávida, eu ia para o QGR com o meu carro, o Oliver ia com o carro dele, a gente voltava com 2 carros, sem contar quando não levava um monte de gente embora. Então, eu grávida, levando pessoa embora, a gente com 2 carros, custo, foi tudo. Eu falo, eu tenho comigo, eu quero deixar isso para vocês, até uma palavra de coragem mesmo. 2024 é o ano da colheita. Então, se você até hoje não fez nada na sua vida, faça hoje algo para você colher em 2024. Então, isso é muito forte, porque, eu vou esperar começo do ano. Não, comece agora, porque 2024 vai ser o ano da colheita. Então, se você não fez nada, você não vai colher. Existem 7 ciclos da vida. Um que você desfruta, aprendizado e tudo mais. Mas se você caiu num ano de aprendizado, tem como você acelerar para você já cair no ano do desfrute, porque se você está no ano de aprendizado, você precisa aprender uma coisa. Quando você está no ambiente certo, conectado com a pessoa certa, você aprende isso e acelera o seu ciclo. Então, isso é muito forte. Então, só para mim encerrar aqui, faça algo, plante uma semente, ainda hoje, ainda agora, para você colher isso em 2024, para você colher e acelerar o seu crescimento. Falando Então, é isso que eu queria falar. Em plantação, Amor, você pode bora. plantar e colher rapidão. Você pode colher e plantar de você mesmo, sabia disso? Então, eu vou dar um exemplo simples e a gente fecha de verdade agora. O que acontece? Acho que vocês já viram o calibre, eu não preciso ficar falando sobre isso, e nem a atmosfera que eu carrego e tudo isso, não preciso falar disso mais. Eu falo um negócio para vocês, eu ainda não comecei a minha colheita. Tudo aquilo que eu plantei, eu não colhi ainda. Tudo aquilo que eu plantei na vida de vocês, eu não colhi ainda. Não colhi. Eu vou te dar um negócio sobre... Não sei se eu falo aqui. Não leva para o lado pejorativo. Teve uma situação que aconteceu no clube, que eu parei tudo que estava fazendo e levei todo mundo para um restaurante por causa de uma família. E minutos antes de eu falar isso, chegou uma pessoa. E essa pessoa não era para estar lá e essa pessoa não ia lá. Só que o meio e as pessoas que ele estava andando
proporcionaram a ida dele no restaurante. Talvez, o que eu quero dizer com isso? Talvez você nem é a pessoa para estar nesse restaurante, mas os convidados desse restaurante convidou você para ir. E você teve a oportunidade de comer e sentar. Só que o que ele estava fazendo? No lugar certo, na hora certa, em movimento. Eu falei isso na cara dele. Cheguei e falei assim, você está indo por culpa desse casal. Por causa desse meio. Porque você não foi convidado. Eu fui bem duro, mas eu falei a verdade. Ele falou assim, eu sei. Eu não mereço estar nessa mesa de vocês hoje. Mas por causa deles você vai. E aí foram todo mundo. E foi uma das coisas assim mais fortes que eu vivenciei nessa temporada do clube. Foi esse momento sentado na mesa com essa família aí. Ô, Oliver, e é muito importante Só fala essa, sobre não a, vai sair, senão eu não vou conseguir sair. sobre a questão da colheita, plantação e colheita, que cada um de nós possamos investir no maior recurso que nós temos, usar, que é nós mesmos. Plante em você, plante em conhecimento para fazer você crescer, para destravar sua mente, para destravar seus pensamentos, para destravar novas ações, né? Eu e o Oliver mesmo, ano que vem, nós já plantamos uma semente para nós participar de um novo desafio, para nós colhermos coisas novas. Não tem como você colher coisas novas se você continuar plantando a mesma semente. A semente da escassez, a semente da desculpa, a semente da mentira. Começa a plantar a semente certa que você vai colher os frutos que você está querendo. Mas se você plantar as sementes erradas, vai ter colheita também. Vai ter colheita também, mas não é boa. E eu vou falar para vocês, Deixa eu falar sobre a colheita. Não, é sério. Senão não vai dar certo. Tudo sobre a colheita. Tô falando pra você, cara. Mas uma coisa que eu plantei muita coisa errada na minha vida toda. E quando eu entrei nisso, o Oliver chegou em mim e falou bem assim, Duda, você tem consciência que você fez muita coisa errada, não tem? Então, acelera essa colheita de coisa errada, porque a colheita é obrigatória, você precisa colher, mas ao mesmo tempo que você está colhendo isso que você fez de errado, começa a plantar na mesma quantidade, na mesma rapidez. Ou seja, eu colhi o fruto ruim, mas eu plantava uma semente. Eu colhi um fruto ruim, mas plantava uma semente boa. Então, isso fez eu acelerar o meu processo. Porque tudo que eu fiz no passado não foi algo bom. Só que eu precisei colher, porque eu plantei, entendeu? Então, quando a gente entende isso, muda tudo. É isso, gente. Vou ter que encerrar, senão não vai ficar aqui, cara. Já passou 2 horas. Não, eu falei que ia falar só um pedacinho. Não, eu falei que você ia falar. Tchau, gente. Tchau, tudo de bom pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Até a quinta que vem. Tchau. Não sai. Tchau, gente. Tchau. Eu te amo, Duda!